Olá pessoal, estamos aqui tentando explorar uma caverna para ver o que a gente encontra de interessante. Só lembrar você que quem explora a caverna é o espeleólogo, olha o nome. Mas o espeleólogo, de vez em quando, ele encontra registros muito antigos de sociedades humanas. E aí o trabalho já é do arqueólogo. E aí eu convido você para que a gente possa entender o que alguns arqueólogos encontraram em cavernas e que demonstram os primeiros registros das sociedades humanas. Vamos lá dar uma olhada? Ufa, ficar em caverna não é fácil não. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, no que é que foi encontrado nessas cavernas. Pinturas, desenhos, uma série de elementos que nós chamamos de arte rupestre. Você sabe o que significa rupestre? Significa na rocha. Então, normalmente é um tipo de registro que foi deixado por povos considerados pré-históricos. Vamos lembrar que pré-história não é uma coisa só que ficou muito longe. Pré-história também significa um estágio de desenvolvimento. E, portanto, ainda hoje, nós temos povos que se encontram em estágio pré-histórico. Bom, mas o nosso assunto aqui é o seguinte: o ser humano, ao longo da história, ele deixou que tipos de registro? Que marcas que ele deixou? E aí, como eu já tinha falado antes, isso é um trabalho para a arqueologia. Os arqueólogos é que vão se debruçar sobre isso. Pois é falando nisso que nós vamos falar um pouquinho sobre arte rupestre, sobre pintura rupestre. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão? Olha aqui, ó. Então você está vendo o desenho de uma pessoa, né? Aqui você está vendo um bando de animais, também com pessoas desenhadas. E à medida que a gente vai observando essas imagens, nós vamos percebendo que são formas de registrar o modo de vida, alguns elementos ligados às questões do misticismo, dos temores, o registro do cotidiano dessas sociedades consideradas, digamos assim, primitivas. Agora, fica uma dúvida: será que as pinturas rupestres são uma forma de escrita? Bom, há um certo debate, há uma certa polêmica em relação a isso. Mas vamos pensar, eu sou partidário daquela ideia que entende que não, que isso aqui não é uma forma de escrita, isso aqui é uma forma de registro, mas para ser escrita, eu preciso ter um conjunto de signos pré-estabelecidos para que todos possam compreendê-lo. Então aqui o que nós temos é uma expressão gráfica, o que nós temos aqui é um desenho. É só a gente pensar o seguinte: será que o desenho de uma criança que está no Jardim 1 não é uma forma de expressão? Claro que sim. Mas esse desenho pode ser considerado uma escrita? Não, porque esses códigos não estão pré-estabelecidos, eles não se repetem, eles podem ter até um perfil, mas não há uma repetição combinada, convencionada. E é por isso que muitos afirmam que a pintura rupestre, a arte rupestre, não caracteriza uma escrita, mas é sim uma forma de registro, uma marca dos nossos antigos ancestrais. Tudo bem? Bom, e aí, se a gente vai falar em forma de escrita, o que nós vamos encontrar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pois bem, temos aqui uma tabelinha. Eu já digo a vocês que nós temos como forma de escrita, de códigos, 3 formas. A escrita pictográfica, pictos do grego significa desenho, né? Então são letras ou, na verdade, signos que representam uma ideia através de um desenho. É uma forma que você vê aquela expressão gráfica e compreende que é um desenho. Um peixe, uma ave, uma nuvem, uma árvore, muitas vezes com um significado até mais amplo do que o próprio desenho. Mas aí nós temos um signo na forma de desenho. Agora, imagine que para você desenhar uma árvore, você leva muito tempo. Com o tempo, houve a necessidade de você simplificar esse desenho, você vai estilizá-lo. Baseando-se no antigo pictograma, você vai fazer um ideograma. Então aí já é um símbolo estilizado, com uma abstração que representa toda uma ideia por trás daquilo. Essas são as 2 primeiras formas de escrita que nós temos. Vamos só pegar aqui um pouquinho, vamos retornar um pouquinho, ó, pictograma. Isso, pictogramas são signos gráficos que representam um objeto, uma ideia, um som ou um ser, uma criatura. Não tem significado pela palavra em si, ou seja, são signos objetos. Beleza, vai demonstrar o objeto com o desenho. Você quer falar que é um vaso? Você vai desenhar um vaso. Você quer dizer que é um peixe? Você vai desenhar um peixe. Esse é o pictograma. Agora, o ideograma, ele vai se inspirar no pictograma, mas ele vai idealizar e ele já vai ser repleto de significados. Ó.
é a representação de uma ideia e não o objeto em si. Explica melhor, professor. Veja, no pictograma, quando eu desenho uma árvore, é uma árvore. Tranquilo? No ideograma, quando eu estilizo uma árvore, eu ponho um pauzinho com alguma coisinha em cima para representar uma árvore. A árvore pode representar, no ideograma, abrigo. Se tiver muitos galinhos, pode representar família. Se tiverem perto desses galinhos alguma espécie de representação de frutos, pode representar filhos. Tá vendo? Então aí já não é só a árvore em si. O signo acaba tendo um aspecto muito mais amplo nesse processo. Tudo bem? Pois bem, a outra forma que nós temos são os fonogramas. Os fonogramas, os signos vão representar os sons, a representação sonora, a, é, e. Deixa eu dar um exemplo muito claro para a gente. Quando você estuda matemática, você estuda os números. Você já notou que os números não têm som? Falou, professor, tem sim. 3 aí, ó, 3. Não, aí é o nome do número, aí é a palavra que vai designar aquele número. Você pode ver que quando a professora está ensinando os números, ela coloca na frente do signo que representa o número um elemento de abstração da quantidade. Se eu tenho 3, eu vou colocar na frente 3 maçãs, 3 laranjas, para que você entenda que a abstração daquele signo, daquele ideograma, é a quantidade 3 laranjas, é a quantidade 3 maçãs. Mas quando eu falo em fonemas, quando eu falo no fonograma, o fonograma ele busca representar o som, a sonoridade. Eu vou explicar de uma outra forma para vocês. O pictograma e o ideograma, normalmente eles têm 500, 600, 1000, 1200 signos. É muita coisa. Já imaginou você ter que compreender tudo isso? Pois é. Na antiguidade, um povo, os fenícios, que trabalhavam com o comércio, eles sentiram a necessidade de uma escrita que pudesse ser utilizada por vários povos. E para isso eles vão usar os sons para serem representados nos signos. Porque aí com um número pequeno de signos, você poderia escrever qualquer palavra desde que você ordenasse esses signos. Assim nasce a escrita fonética. É uma herança que nós vamos ter dos fenícios. Vamos avançar aqui que nós vamos entender isso melhor. Você está vendo a tabelinha, olha, peixe, peixe, pictograma. Olha lá o símbolo já estilizado, ó. Olha lá como é que você vai distorcendo. Na Babilônia, entre os assírios, nos novos babilônios, você vai tendo uma alteração daquilo que é o peixe, e aí o peixe não vai representar só o peixe em si, mas pode representar comida, alimento, enchente, enfim, ele passa a ganhar outros significados. Beleza? Bom, nós tivemos na Mesopotâmia uma das primeiras formas de escrita, a escrita cuneiforme. São ideogramas que vão representar as ideias e vão representar também sons. Há alguns elementos da escrita sumeriana, da antiga escrita da Mesopotâmia, escrita cuneiforme, porque os signos são em forma de cunha, que representavam tanto ideias quanto sons. Maravilha? Mas sem dúvida, pessoal, uma das escritas mais famosas é a escrita hieroglífica, são os hieróglifos. É uma palavra de origem grega. Hieros significa sagrado, glifos significa escrita. Então, escrita sagrada, lá da época dos faraós, lá no Egito Antigo, lá nas pirâmides. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver como é que era esse tipo de escrita? Olha, vocês estão vendo que eu tenho ideogramas e eu tenho também pictogramas. Então, eu tenho desenhos, são desenhinhos mesmo, e outros signos estilizados. Então a escrita hieroglífica, ela mesclava esses signos. Mas lá no Egito a gente teve também uma outra forma de escrita. Nós tivemos a escrita hierática e nós tivemos a escrita demótica, que são escritas mais utilizadas para o dia a dia, para o cotidiano. Beleza? Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais. A gente observa que essas formas de escrita no Egito, elas prevaleceram até a chegada de outros povos à região. Então, já no final da Idade Antiga, a escrita já não era mais em hieróglifos, já se utilizava a princípio a escrita grega e depois, na Idade Média, árabes muçulmanos dominaram todo o norte da África. Então, a escrita no Egito, a partir da Idade Média, passou a ser a escrita árabe, né? A escrita árabe que tem signos que representam sons. A escrita no Egito passou a ser árabe,
O idioma do Egito passou a ser árabe e, para quem não sabe, o Egito hoje chama-se República Árabe do Egito. Então, note que essa questão da escrita também está muito ligada à questão de domínios de um povo sobre o outro. Tanto é que, durante muito tempo, a escrita hieroglífica praticamente desapareceu. Ninguém mais sabia como decifrá-la, ninguém mais sabia o seu significado. Vamos avançar um pouquinho. Aqui, como curiosidade, a gente trouxe até um teclado em árabe, né? Que tem signos ocidentais e signo em árabe. E a gente tem uma outra imagem que mostra um teclado mesmo em árabe. Veja aí, vê se dá para entender alguma coisa. Mas são signos aí também de caráter fonético, né? São fonemas, muitos inspirados, inclusive, em alguns ideogramas. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, Napoleão Bonaparte, o grande general Napoleão, ele foi ao Egito no final do século XVIII, início do XIX, ele foi ao Egito para combater os ingleses. E ali a expedição dele encontrou uma pedra, a Pedra de Roseta, o único documento à época que trazia a escrita hieroglífica, essa primeira, a escrita egípcia mais antiga e simplificada, demótica, e nessa terceira faixa, vocês estão vendo que são 3 camadas, a escrita grega. Essa escrita grega é que vai permitir decifrar a escrita hieroglífica. Professor, mas a escrita egípcia antiga ela era uma escrita de pictogramas e ideogramas. E a escrita grega ela é fonética. Como é que eles fizeram essa decifração? Pois não é muito fácil não. Para isso nós temos o criptógrafo. Criptógrafo é o profissional que decifra códigos. E nesse caso, nós vamos destacar um importante criptógrafo aqui, a figura de Jean-François Champollion. Ele que vai, em 1822, conseguir decifrar a antiga escrita egípcia. Por isso que a gente diz que o Napoleão Bonaparte acabou redescobrindo o Egito. Por que redescobrindo o Egito? Porque agora a gente poderia estudar o Egito por aquilo que os egípcios deixaram registrado. Muito bem? Vamos avançar aí um pouquinho mais. Aqui a gente tem alguns outros signos, né, que vão aparecendo, vão demonstrando aqui também signos fonéticos dos fenícios, como eu falei. Os fenícios criaram uma escrita completamente fonética com apenas 22 signos. O curioso é que esses signos eram apenas consoantes, não tinham as vogais, por causa do idioma fenício. Depois, essa escrita fenícia vai cair nas mãos dos gregos. E os gregos, sim, vão introduzir as vogais. Para quem não sabe, a palavra vogal significa auxiliar. Então, as vogais são signos auxiliares das consoantes, né? Dos gregos isso chega aos romanos e dos romanos até nós que escrevemos aqui hoje. Então, a nossa escrita é de base fonética, origens lá nos antigos fenícios. Também na América nós vamos ter povos que desenvolveram escrita. Os maias, primeiramente, e depois, até inspirado nos maias, os astecas. Então nós temos a escrita maia e a escrita asteca. Você pode me perguntar, professor, mas na América nós tivemos também os incas. Os incas não desenvolveram escrita? Os incas não. O desenvolvimento da escrita aqui na América é entre astecas e maias, como você pode observar aí nas telinhas, né, que a gente foi passando para você, a escrita desses povos. Bom, e na modernidade nós temos pictogramas e ideogramas? Temos sim, com certeza. Olha, na modernidade foi o sistema de representação pictórica internacional desenvolvido em Viena, o movimento Isotype ou Isotype, em que após a Primeira Guerra Mundial viu a necessidade dessas representações. Olha, nós tivemos aqui esse projeto com o Otto Neurath e Gerd Arnest, criando signos que pudessem ser internacionalmente reconhecidos. Vamos dar uma olhadinha para ver que tipo de signos são esses? Proibido fumar, material reciclável, coisas que a gente observa hoje no nosso dia a dia, conexão que você tem com a internet, se você tem Wi-Fi, locais para estacionamento privativo para quem tem necessidades especiais, faixa de pedestre, enfim, todos esses elementos e somado àquilo que você conhece muito bem, que são os emojis que estão aí no nosso dia a dia. Tá vendo? O ideograma, o pictograma continua a ser utilizado. E aí, o que você achou? Gostou? Eu achei que foi legal. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe lá no Net Escola, faça os exercícios e aprofunde os seus estudos. Um grande abraço e até o próximo encontro.